Abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho, segundo o registro do evangelista Lucas, no capítulo 3, nós leremos do verso 1 até o verso 14. Vamos fazer essa leitura responsivamente. E não feche a Bíblia, continue com ela aberta. Eu lembro sempre que Deus nos fala através da sua santa e bendita palavra registrada para nós e lida para a nossa meditação. Vamos ler então. Nós já fizemos a oração por iluminação, juntamente com a oração pelas nossas crianças. Leiamos então. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Deus nos abençoe com esta porção lida da sua santa palavra. Amém. O evangelista Lucas faz o registro aqui de diversos acontecimentos históricos. Ele começa dizendo que era o 15º ano de Tibério César, imperador de Roma. Talvez muitos fiquem perguntando, por que tanto registro histórico? Eu escondi atrás do púlpito aqui, irmão, mas não foi de propósito, não. É o boletim e a liturgia que estavam caindo aqui.
o vento é bom, mas às vezes atrapalha um pouco. Por que tanto registro histórico em um acontecimento? Todos eles têm o propósito. É porque naqueles tempos, ou em tempos passados, os fatos eram registrados e eram lembrados pelos seus acontecimentos históricos a cada tempo. A cada tempo. Essa semana mesmo estavam falando de um acontecimento histórico entre o povo de Israel. O Purim ou Purim, conforme nós lemos na Bíblia, né, o dia do Purim ou do Purim, era a celebração da libertação ou do livramento do povo de Israel, que estava cativo lá no império, que era o imperador Assuero. Assuero era filho de Dario, e que assumiu o reino no ano 486 a.C. E diz lá a história que 3 anos depois, olha como que os fatos históricos eram registrados. 3 anos depois ele deu um banquete. E o banquete durava 180 dias. Que banquete, não é? 180 dias. E no banquete, a esposa, a rainha, e era a rainha rebelde, Vasti, fazia também um banquete junto com as suas companheiras, com as mulheres. Não fazia um banquete junto, fazia um banquete separado. As mulheres representantes, né, das 120 capitais ou capitanias, não é? Províncias, assim era dito. Era um reino muito grande, e então as representantes vieram, como vieram representantes dos homens lá de todas as províncias. E lá num dado momento, o rei mandou buscar a rainha, mandou 7, não é, dos seus eunucos buscar a rainha. E a rainha disse, eu não vou. Não foi. E então, ela foi despojada da sua condição de rainha. Quando foram escolhidas, não é, as moças mais belas do reino, ou que existia no reino, quando foi escolhida Esther, que casou com o rei Assuero e veio a ser a rainha. Mas os acontecimentos é que Amã, um dos oficiais do rei mais privilegiado por ele, tinha raiva dos judeus, tinha ódio dos judeus. E não concordava que Amã não se levantasse, não se inclinasse diante dele, reverenciando. E prometeu, não é, matar não só Mordecai, como também todos os judeus. O rei Assuero entregou o seu anel e deu direitos a Amã de providenciar, então, o dia da matança dos judeus. Amã lançou a sorte. E por isso chama Purim, que na língua persa é Pur, que significa sorte. O dia 13 do mês de Adar, o último mês do ano, mataria todos os judeus. Foi quando a rainha Esther interveio diante do rei para poupar não só a sua vida, mas a vida do seu povo. E naquele dia marcado, a sorte que era para a matança do povo judeu recaiu sobre Amã. Ele havia feito uma forca, não é, para matar Mordecai.
mas ele e seus filhos, a sua família, foram enforcadas naquela forca preparada por ele. E por isso, então, se comemora entre o povo de Israel o dia do Púrim, do livramento do povo judeu. Por isso, então, os fatos históricos ficam marcados com os acontecimentos da época. Também Lucas teve o cuidado de fazer o registro da época. E ele diz, era o 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Pôncio Pilatos já substituía o governante anterior, Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, conhecido como o Grande, que havia dividido o reino em tetrarquia, isto é, em 4 partes. Em cada parte havia um governante. E isto até mesmo para enfraquecer o império governado pelo povo judeu. E como Arquelau não governou bem, os romanos o depuseram e escolheram um governante nomeado por eles, que era Pôncio Pilatos. Os outros, aqui como diz, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia e Traconites, e Lisânia, seu irmão de Abilene. Todas essas regiões, divididas em tetrarquia, governadas por um rei pequeno, um rei menor, para não ficar o poder na mão de um só governante. Então, Lucas tem o cuidado também de marcar a época, de marcar a ocasião, falando a respeito de João Batista, o arauto do Messias, o arauto de Cristo. E ele fala também, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Os judeus tinham apenas um sumo sacerdote durante o tempo da sua vida. Mas os romanos, não concordando que uma pessoa ficasse à frente do trabalho tanto tempo, resolveu também destituir Anás, colocando Caifás, que era genro do sumo sacerdote, como o sumo sacerdote. Mas o povo judeu queria que sempre fosse o seu sumo sacerdote Anás. E então tinham 2. Esses 2 aparecem no julgamento de Jesus, aparecem em outras ocasiões, aparecem lá no livro de Atos dos Apóstolos, como sumos sacerdote. E o povo judeu considerava sempre Anás como o seu sumo sacerdote, embora os romanos quisessem que Caifás assumisse a direção. Diz aí que Lucas registra, veio a palavra de Deus a João Batista. Veio a palavra de Deus a João Batista. Isto porque, irmãos, a voz que clamava no deserto era de quem? De João Batista. Mas a palavra era de Deus. A palavra de Deus. A palavra não era de João Batista, mas ele apresentava a palavra do Senhor. Veio a palavra de Deus a João Batista. E isso já concordando lá com os profetas. Os profetas são aqueles que falam em nome de Deus. A palavra é do Senhor.
Tanto que muitas vezes nós encontramos o profeta dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor. João Batista poderia estar dizendo também: veio a mim a palavra do Senhor. Aqueles que ouviam a palavra não era de João Batista, mas era a palavra de Deus, embora a voz fosse de João Batista. Assim também, os pregadores de hoje, a voz é daquele que prega, mas a palavra é de Deus. A palavra é do Senhor. Como veio a palavra de Deus a João Batista, assim também veio a palavra de Deus a nós. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor e estamos meditando sobre a mesma. E João Batista percorria as circunvizinhanças pregando esta palavra, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. Ele pregava e dizia: arrependei-vos. Pegava a palavra de arrependimento. Diz o verso 3, e percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Os judeus costumavam batizar os gentios que aceitavam a religião judaica. Mas João Batista estava pregando que o batismo não era só para os gentios, como pensavam os judeus. O batismo era para todo aquele que reconhecesse os seus pecados diante de Deus e recebiam o batismo para remissão também de pecados. Não que o batismo possa remir alguém dos seus pecados, mas só o próprio Senhor. E João Batista já pregava a mensagem do Messias, já pregava a mensagem do Senhor Jesus Cristo, como hoje nós pregamos, só o Senhor Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, pode nos redimir dos nossos pecados. Mas aí dizia, que João Batista dizia assim, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A voz do que clama no deserto dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que João Batista estava dizendo aos judeus e que ficou escrito também para nós? Os nossos caminhos precisam ser também endireitados. Não só João Batista preparando a chegada do Messias, mas a voz que clamava no deserto é para que todos se arrependessem dos seus pecados e estivesse endireitando também as suas veredas, os seus caminhos, o caminho também do Senhor, o caminho que Deus nos ensina. E aí ele dizia: todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos aplanados serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista, meus irmãos, estava dizendo ao povo naquele tempo que era necessário endireitar as suas veredas, os caminhos tortuosos, os caminhos do pecado, o caminho em que desviavam do ensino de Deus, da palavra do Senhor. E a linguagem do Velho Testamento era uma linguagem figurada, porque
os proprietários das terras junto aos caminhos, como está no editorial também de hoje, eles costumavam ajuntar as pedras das suas estradas, das suas terras e lançar nos caminhos. E dificultavam a passagem. Os imperadores enviavam também os seus mensageiros para dizer ao povo que precisava preparar o caminho, precisava limpar a estrada, ou fazer novas estradas, para que pudesse passar com facilidade. João Batista estava dizendo também ao povo da sua época, bem como o povo do nosso tempo, as estradas do caminho do Senhor precisa ser trilhado num caminho limpo, num caminho sem tropeços, num caminho em que não há nada que venha atrapalhar a nossa caminhada para servir a Deus, para servir ao Senhor. E João Batista falava àqueles que vinham a ele: toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a nação, ou todas as nações, todos os povos, todos os seres humanos verão a salvação de Deus. João Batista estava falando que veriam a Jesus Cristo, veriam o Senhor, que trazia a salvação para que todo aquele que se arrependesse dos seus pecados, crendo nele como o único Senhor, como o único Salvador, tivesse a vida eterna, tivesse a salvação. João Batista chamava também aquelas pessoas de raça de víboras. Olha o verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Víbora é uma serpente venenosa, que era bem conhecida naquelas regiões. E João Batista comparava aquelas pessoas, principalmente as autoridades religiosas, de víboras, serpentes venenosas, e que lançavam os seus venenos na população, lançavam o veneno nas pessoas. Então João Batista estava comparando com víboras, o veneno que poderia matar, que era o veneno do pecado. O veneno do pecado. Faziam as pessoas corromper os seus caminhos. Não aplanavam o caminho para aqueles que caminhavam, mas colocavam tropeços, colocavam pedras. E João Batista então diz: quem vos ensinou ou vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista falava do juízo de Deus, o juízo do Senhor. E ele esperava até que o próprio Senhor Jesus Cristo já constituísse o juízo enquanto ele estava na terra. Como muitos pensavam de um governo político, João Batista também poderia estar pensando assim: que o Messias viria para libertar o seu povo de um cativeiro político, não de um cativeiro do pecado, não da condenação, da vida, da alma, mas que estivesse falando de uma libertação política. E João Batista então dizia ao povo: quem vos ensinou a fugir do juízo, da ira vindoura? E dizia, pois, a ele: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão.
Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. As autoridades religiosas pensavam que, sendo eles descendentes de Abraão, pelo fato de serem descendentes de Abraão, já estariam livres do juízo. Não precisavam de arrependimento. Não precisavam da remissão dos seus pecados. Porque o fato de serem filhos de Abraão, para eles já dava o direito de serem filhos de Deus. Mas João Batista dizia: até destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, chamando-os de pedras. Chamando-os de pedras. Coração endurecido, coração petrificado, coração empedernido, como diz a própria palavra de Deus. E, meus irmãos, tem pessoas, às vezes, que lê a Bíblia e pensa que quando fala destas pedras, pensam que são as pedras físicas, as pedras comuns. Numa ocasião eu viajava de ônibus para a cidade do interior, então iam alguns crentes, e uma senhora falando: Jesus diz que se os crentes calarem, as próprias pedras clamarão. E ela diz: as pedras já estão chorando. E ela olhava para um alto que a pedra estava molhada, a água corria pela pedra. Então ela dizia que a pedra estava chorando, quando a água estava correndo para lá. Mas não era daquelas pedras que Jesus estava falando. Jesus estava falando das pedras, dos corações endurecidos, que precisavam de arrependimento, crendo nele como Senhor e Salvador. Ser filho de Abraão somente não dá o direito de entrada no céu, mas somente os que são filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus disse, aliás, João escreveu que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Ser filho de crente não dá o direito de ser chamado de crente. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. É preciso receber o Salvador, do qual João Batista também estava anunciando. E ele dizia também: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançado ao fogo. Também o simbolismo do juízo. O machado colocado à raiz da árvore. A árvore não seria apenas podada, não seria apenas cortada alguns dos seus galhos, mas cortada pela raiz. Parece que João Batista era também, não é, daqueles que diz: o mal se corta pela raiz. Mas o mal se corta pela raiz. E é a expressão da palavra de Deus. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João já havia dito: produzi, pois, frutos dignos, não é? De arrependimento. E mais embaixo ele vai falando sobre esses frutos. Então a multidão, as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? O verso 10. Que havemos, pois, de fazer? Meus irmãos, geralmente as pessoas pensam que pode fazer alguma coisa para a sua salvação.
não crendo no poder de Deus. O que João fala é produzir frutos dignos do arrependimento. Se somos arrependidos dos nossos pecados, devemos produzir frutos que manifestem este arrependimento. Frutos que agradam a Deus. Frutos que agradam ao Senhor. Como o apóstolo Paulo fala, uma vida digna daquele que nos chamou, daquele que nos conduz no seu caminho. E João Batista dizia àqueles que iam a ele perguntar: que faremos? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista estava falando o ensino, a prática do amor ao próximo. A prática do amor ao próximo. Ensinada pelo próprio Deus, lá nos mandamentos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O ensino também que registrou Tiago, sem desmarcar. Abra lá em Tiago no capítulo 2. Tiago no capítulo 2. Dos versos 14 até o verso 17. A fé sem obras é morta, é o título. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, e aquecei-vos, e fortalecei-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. João Batista estava falando deste procedimento social. Um procedimento social. Manifestação de amor ao próximo. Numa ocasião, diz que um senhor estava orando pelos mendigos que estavam passando frio na rua. Ou por um mendigo que estava passando frio na rua. Talvez em frente à sua própria casa. E reunido na sua casa, junto com a família, os filhos, ele pedia a Deus que desse um agasalho para aquele homem que estava talvez a ponto de morrer de frio. E um dos filhos, quando ele terminou a oração, falou assim: papai, o senhor não precisa pedir a Deus para dar um agasalho ao mendigo. O senhor tem 2 capas, dá uma para ele. Era o ensino de João Batista. E a palavra túnica aqui, segundo os estudiosos, pode ser até uma própria roupa íntima, necessitada por aquele que está ao nosso redor. E às vezes nós temos tanta coisa que nem usamos, não é? Mas não damos para ninguém. Deixamos lá estragando e não damos para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E João Batista dizia também como alimento. Quem tem, ajudar quem não tem. Graças a Deus, as nossas igrejas, não é? Fazemos aqui até a marcha, né, no primeiro domingo, trazendo alimento não perecível, para atender aqueles que talvez estejam necessitando, para que não venham a padecer fome, necessidades maiores, porque podemos ajudar também uns aos outros.
Foram também publicanos, verso 12, foram também publicanos para serem batizados e perguntavam-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é estipulado. Não cobreis mais do que é estipulado. É entendido que os publicanos que trabalhavam para o império, cobrando impostos, eram os cobradores de impostos, cobravam uma taxa a mais. E essa taxa a mais ficava para eles. Não contentavam com o seu salário ou com o seu percentual. E enriqueciam com isto. E João Batista então estava dizendo: sejam honestos. Sejam honestos. E meus irmãos, infelizmente, hoje, às vezes até no meio cristão, muitas das vezes chegam a dizer: a ser honesto é ser bobo. Não, ser honesto é ser temente a Deus. Ser honesto é andar nos caminhos do Senhor. Ser honesto é ser cumpridor dos seus deveres. Não aceitar suborno, como diz lá o Salmo 25. Hoje a situação está tão difícil que a corrupção está atingindo todas as classes, de modo especial os governantes. Nós estamos vendo aí as notícias terríveis que nos aborrecem, nos entristece muito. E João Batista já dizia aos publicanos que fossem justos, fossem honestos, não fossem ladrões, não fossem corruptores, como também os outros que aproximavam. O verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário, vosso soldo, que está escrito aí. O soldo era o salário pago ao soldado pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Mas muitos são corruptores e às vezes mancham o nome daqueles que honram o nome de cristão, o nome de soldado, não apenas aqui da terra, mas o soldado de Cristo. Soldado de Cristo, honrando a sua vida, honrando o caminho do Senhor. E meus irmãos, o cristão tem uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos de orar a Deus que coloque nas câmaras de vereadores pessoas crentes que de fato sejam crentes, pessoas honradas. Colocar na prefeitura pessoas também assim, deputado da Câmara de Deputados estaduais, também crentes que preguem a palavra de Deus, que lembrem àqueles que lá estão o direito que eles têm, sim, de receber o seu salário, mas de contentar com ele, para honrar àqueles que votaram neles, sendo honrados, sendo honestos.
também no governo do Estado. E por que não dizer na Câmara Federal, deputados federais, no Senado, os senadores e também na Presidência da República. E nas firmas, né, irmãos, como a Petrobras, que era uma firma que parecia que dignificava o Brasil, até pelo mundo afora, hoje manchada pelo roubo, pela corrupção, da qual João Batista condenava. Contentai-vos com o vosso salário. Essa mensagem é para nós. A mensagem é para os crentes, para servir de exemplo e de proclamadores desta mesma palavra, onde quer que Deus nos colocar. No nosso trabalho, por mais simples que ele seja. Meus irmãos, eu estava falando hoje que muitas vezes o catador de latinha no lixo, o catador de papelão no lixo, o catador daquilo que ele pode vender para comprar o seu alimento do dia, tem sido muito mais honesto, muito mais honrado do que muitos daqueles que são colocados em posição de destaque, que deveriam trabalhar pelo seu soldo, pelo seu salário, honrando a sua própria vida e muitas das vezes até a vida de cristão. Oremos, irmãos, para que Deus nos abençoe e nos faça ser proclamadores da sua palavra em qualquer lugar que Ele te colocar, que Ele nos colocar, para que o seu nome seja honrado, seu nome seja dignificado, seu nome seja louvado. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Deus mesmo nos abençoe. Amém.